Olá, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal que é voltado a você que é vigilante, faz parte da área da segurança privada. Meu nome é Instrutor Botelho, levando para você informação, conhecimento, preparando você para o amanhã. Hoje nós vamos dar continuidade na parte 2 de prevenção e combate a incêndio para vigilantes. Então, vem comigo! Principais medidas preventivas de prevenção e combate a incêndio. Bom, a adoção das orientações e medidas previstas nas legislações e instruções técnicas do Corpo Bombeiro Militar, planejamento e implementação das medidas adequadas de prevenção e combate a incêndio, possuir sistemas de detecção e extinção de fogo, instale os extintores de incêndio sempre em locais de fácil acesso, programas de treinamento e conscientização sobre prevenção e combate a incêndio, possuir saídas de emergências dimensionadas e sinalizadas corretamente, inspeções regulares para verificação do sistema de combate a incêndio, manutenções periódicas nas instalações elétricas, evite sobrecarregar as tomadas para que não haja curto-circuito, manter ambiente sempre limpo e organizado, deixar produtos inflamáveis em locais apropriados, né? Como eu passei no vídeo anterior, onde tinha um pinheirinho de Natal, um presépio, que pegou fogo e se espalhou rapidamente pelo material de alta combustão. Bom, o combate a incêndio é o termo utilizado para se referir às ações utilizadas em enfrentar, conter e extinguir um incêndio, preferencialmente na sua fase inicial, né? Com o intuito de reduzir e conter os danos causados pela sua chama, calor ou gases. Teoricamente, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre prevenção e combate a incêndio é capaz de apagar algum princípio de incêndio. Já um incêndio, muitas vezes, o próprio Corpo de Bombeiros Militar, com toda a sua estrutura e conhecimento, tem dificuldades para conter e extinguir. Depois que se espalhou, lógico. Então, a fase inicial na prevenção, tentar apagar antes dele se espalhar, né? Princípio de incêndio. É o momento em que o fogo, gerado de forma voluntária ou involuntária, começa a fugir do controle, caminhando para se tornar um incêndio. Um princípio de incêndio pode ser iniciado por um curto-circuito ou uma vela acesa, vir a se tornar um grande incêndio se não for combatido e extinguido no momento oportuno. A maioria dos grandes incêndios tem seu início num pequeno princípio de incêndio, muitas vezes causados por uma condição ou ato inseguro, que podem ser uma sobrecarga na tomada, uma simples vela acesa, deixando próximo a materiais como papel ou pano, situações que poderiam ter sido evitadas, né? Mas que por descuido ou desconhecimento do risco não o foram. Incêndio é uma ocorrência de fogo descontrolado, com potencial de causar danos indesejáveis às pessoas, animais, edificações, equipamentos, materiais, etc. Incêndio é o fogo sem controle, intenso, o qual causa danos e prejuízos à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. O incêndio pode causar danos graves não só pelas queimaduras das suas chamas, como também pelo calor e gás, fumaça. Fogo é o nome que se dá a uma reação de combustão que libera luz e calor. Ela ocorre quando as partículas do material combustível são aquecidas, tornando-se incandescentes. Incêndio, por sua vez, é o nome que se dá a um fogo de grandes proporções que está fora de controle. Trata-se de um tipo de ocorrência extremamente danosa e impactante. O fogo em si é benefício para a sociedade e traz diversas vantagens, porém, fora de controle, ele se torna uma arma mortal, capaz de causar grandes estragos. A causa do incêndio é o que faz com que o incêndio exista ou aconteça. Está relacionada à origem, motivo ou razão de um incêndio. Os incêndios podem ser causados por inúmeros motivos, os quais podemos agrupar em causas naturais,
refere-se aos incêndios originados por meio dos fenômenos da natureza, os quais agem por si só, totalmente independentes da vontade humana. Exemplo: radiação do Sol, erupções vulcânicas, raios e entre outros. Condições inseguras são aquelas situações presentes no ambiente que colaboram para o aumento do risco de incêndio. Exemplo: instalações elétricas mal dimensionadas ou em más condições, armazenamento inadequado de inflamáveis, tintas, solventes, gasolina, álcool e etc., materiais de alta combustão. Ato inseguro refere-se às ações indevidas ou inadequadas cometidas pelas pessoas com potencial de gerar riscos de incêndio. Exemplo: não cumprimento de normas de segurança, ausentar-se do ambiente deixando vela ou fogão aceso, cigarro, uso de adaptadores nas tomadas, sobrecarregando-as, fumar ou fazer uso de equipamentos eletrônicos em locais que armazenam inflamáveis. O ato inseguro acontece quando o funcionário contraria um preceito de segurança. Pode ser por ação ou até mesmo por omissão. Ato inseguro por ação. Ele acontece quando a pessoa faz algo quando não deveria fazer, ou faz de maneira diferente do que deveria fazer. Ato inseguro por omissão. Acontece quando a pessoa deixa de fazer o que deveria ter feito. Tanto a desobediência às normas e procedimentos de segurança, quanto a não observância de práticas de segurança, quando formalmente divulgadas, caracterizam ato inseguro. Principais causas do incêndio. No tocante, a prevenção e combate a incêndio são várias as causas de incêndio, porém algumas se destacam entre as demais pela grande reincidência. Entre elas podemos citar uso inadequado de eletricidade. Uso inadequado de eletricidade está entre as principais causas de incêndio. Os curtos-circuitos são grandes causadores de incêndios. Instalações elétricas mal feitas, fiação antiga, exposta e a sobrecarga na rede estão entre os principais problemas gerados. Manuseio inadequado de chamas. Isqueiros, fósforos, velas e afins podem causar grandes incêndios, assim como a chama do fogão, quando deixados sozinhos no ambiente sem uma supervisão. É preciso tomar cuidado com as crianças, já que qualquer manuseio descuidadoso desses itens pode gerar um incêndio. Armazenagem inadequada de inflamáveis. Inflamáveis são fontes geradoras de gases altamente inflamáveis que, quando armazenados em vasilhames mal vedados, podem vazar e se espalhar pelo ambiente, até atingir uma fonte de combustão. A má utilização dos líquidos inflamáveis e o acondicionamento inadequado podem gerar faíscas ao entrarem em contato com o outro, se forem incompatíveis. Isso é o que ocasiona um incêndio acidental, representando uma ameaça aos ocupantes do local. Vazamento de gás. O botijão de gás é um vasilhame seguro para o armazenamento do gás. O risco está no vazamento do gás no ambiente, que pode ocorrer pelo encaixe do registro no botijão, pela mangueira ou o sistema de liga e desliga do fogão. Quando o gás de cozinha vaza, ele ocupa todo o espaço no caso de não ser um ambiente ventilado, pois o ar fica retido. Quando encontra uma fonte de ignição, uma fagulha, chama ou outras coisas, o gás queima e se expande, provocando uma explosão rapidamente em milésimos de segundos. Esta ignição pode ocorrer ao acionar um interruptor elétrico para acender a lâmpada, por exemplo. Situações que causam incêndios: manter o botijão perto de correntes elétricas, em compartimentos fechados, ou ainda permitir o vazamento dele, mesmo que seja pela boca do fogão ou pela mangueira. Panelas esquecidas no fogão. Colocar a panela para preparar a comida no fogão e sair para fazer outras atividades domésticas também é uma das principais causas de incêndio. Em essencial, as panelas de frituras aquecidas são as que mais provocam esse tipo de acidente. O óleo quente se queima rapidamente e logo provoca a formação de chamas. Outra campeã
no que diz respeito a incêndios é a panela de pressão. Uma vez esquecida no fogão, ela pode provocar intensa explosão. Para que possa adotar as medidas corretas de prevenção e combate a incêndio, é muito importante conhecer a química do fogo, assim como os métodos de prevenção e extinção do fogo. O fogo é uma mistura de gases a altas temperaturas formada em reação exotérmica de oxidação, que emite radiação eletromagnéticas nas faixas do infravermelho invisível, né? Dependendo das substâncias presentes e de quaisquer impurezas, a cor da chama e a intensidade do fogo podem variar. Podemos dizer que o fogo é uma energia térmica, um calor. Ela é liberada numa reação química de combustão. A combustão se inicia quando um material ou substância combustível, como a madeira ou a gasolina, é exposta a uma fonte de calor na presença de um comburente, como o oxigênio atmosférico, né? A reação de combustão, portanto, não ocorre sem que haja tanto combustível quanto comburente. Uma vez ativada, a reação continua liberando energia térmica, o que mantém a chama acesa até que o combustível ou o comburente seja todo consumido. A reação de combustão tem como comburente o oxigênio libera como produtos gases carbônicos e água, mas existem outros comburentes que resultam em diferentes produtos além das substâncias. Sendo o combustível o comburente absolutamente necessário para que haja combustão, é possível apagar o incêndio através da eliminação do combustível, do comburente ou do calor da chama, como vamos mostrar depois no vídeo que eu vou passar para vocês aqui, dos extintores, né? A química do fogo. Sabendo que o fogo ou combustão resulta de uma oxidação rápida, conhecer as condições que determinam a ocorrência ou não da oxigenação e de uma substância com desenvolvimento de calor e luz é essencial para a compreensão dos princípios em que se baseiam os métodos de controle e extinção de fogo. Existem dois tipos de reações químicas. Reações endotérmicas são aquelas que dão origem a uma substância com maior energia do que existe nos compostos reagentes, processando sem desprendimento de calor. As reações exotérmicas produzem substâncias com menor energia do que existe nos compostos reagentes e se processam como desprendimento de calor. As reações oxidantes que ocorrem nos incêndios são as exotérmicas e para que elas ocorram devem estar presentes o material combustível e o agente oxidante. O oxigênio é o elemento oxidante fundamental. A oxidação de um material ocorre continuamente enquanto estiver presente um agente oxidante, normalmente o ar, aproximadamente 1,5 de oxigênio ou 4, 5 de nitrogênio. Porém, a temperatura ambiente, a reação é tão lenta que não chega a ser perceptível. O amarelamento do papel e a ferrugem são exemplos de oxidação lenta. Em temperaturas mais altas, como as que podem ser criadas pela chama de um palito de fósforo, por exemplo, a taxa de oxidação torna-se rápida, gerando grande quantidade de calor. Caso esse calor gerado seja suficiente para manter a reação após a remoção do palito de fósforo aceso, e caso apareçam chamas, disse que ocorreu a ignição. A combustão é a queima contínua após a ignição. Além do calor e do agente oxidante, mais um elemento determinará a ocorrência da ignição e combustão, o material combustível. Esse material pode ser sólido, líquido ou gasoso, sendo que, quando nos dois primeiros estados, deverão ser descompostos pelo calor em vapores que queimam com chama visível. O efeito controle e extinção do incêndio requerem um entendimento da natureza química e física do fogo. Isso inclui informações sobre fontes de calor, composição e características dos combustíveis e as condições necessárias
para combustão. Então, temos o tetraendo do fogo na prevenção de combate a incêndio, né? O fogo pode ser definido como um fenômeno físico, químico, onde se tem uma reação de oxidação com emissão de calor, luz e gás. Devem coexistir 4 componentes para que ocorra o fenômeno do fogo: combustível, comburente, oxigênio, calor, reação em cadeia, os quais são representados pelo tetraedro do fogo, que é oxigênio, calor e reação em cadeia, combustível. Os meios de extinção se utilizam desse princípio, pois agem por meio de inibição de um dos componentes para apagar o incêndio. Se tirar o oxigênio, ou tirar o calor, ou tirar o combustível. É assim que atua algum dos extintores, né? Ele abafa, né, sobre o fogo ali. Combustível é toda substância capaz de queimar a alimentar a combustão. Os combustíveis dividem-se em 3 grupos, de acordo com o estado físico em que se apresentam. Combustíveis sólidos. A maioria dos combustíveis sólidos transforma-se em vapores e então reagem com o oxigênio. Exemplos: madeiras, papel, plástico, ferro e etc. Combustíveis líquidos. Tem algumas prioridades físicas que dificultam a extinção do calor e aumentando o perigo. Os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. É importante notar também que a maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que a água e, portanto, flutuam sobre esta. Outra prioridade a ser considerada é a sua volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos liberam vapores. Também é de grande importância, porque quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo ou mesmo explosão. Combustíveis gasosos. Os gases não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente que estão envolvidos. Comburente. Comburente é o elemento que possibilita vida às chamas e intensifica a combustão. Oxigênio. É o mais comum na natureza e é o oxigênio encontrado na atmosfera a 20%. Composição do ar: 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% outros é gases. Fonte de calor. Calor é uma forma de energia que eleva a temperatura gerada da transformação de outra energia, através de processo físico ou químico. Pode ser descrito como uma condição de matéria em movimento, isto é, movimentação ou vibração das moléculas que compõem a matéria. Reação em cadeia. A reação em cadeia torna a queima autossustentável. O calor irradiando da chama atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando um círculo constante: combustível, calor e oxigênio. Pontos críticos de temperatura. Sabemos que é necessário unir 3 elementos para que o fogo apareça. Entretanto, por vezes esses 3 elementos estão presentes. O fogo não ocorre porque a quantidade de calor é insuficiente para queimar o combustível. Para explicar melhor, imaginemos uma frigideira com óleo combustível sobre a chama de um fogão. O óleo começará a esquentar e a desprender vapores, gases. Se deixarmos por algum tempo, observaremos que em um dado momento, o referido combustível se incendiará sem que haja contato com a chama externa. Para que o óleo aquecido lentamente comece a queimar, ele passou por 3 pontos de aquecimento, que chamaremos de ponto de fulgor, ponto de combustão, ponto de ignição. Para explicar melhor para vocês, ponto de fulgor é a temperatura na qual o combustível começa a desprender vapores, gases, que se tornam contatos diretos com uma chama e queimarão. Porém, a chama produzida não se mantém, em vista a quantidade de vapores desprendidos ser muito pequena. Ponto de combustão.
é a temperatura na qual o combustível desprende vapores, gases, que se tomarem contato direto com a chama, queimarão, até que acabe o combustível. Ponto de ignição é a temperatura na qual o combustível desprende vapores, gases, que com um simples contato com o oxigênio existente no ar, queime até que o combustível cesse. O calor é um dos principais causadores do alastramento de um fogo. Ele pode, caso não seja impedido, ser transmitido até mesmo a grande distância, das seguintes formas: irradiação, condução ou convecção. Tipo, teve, naquele primeiro vídeo que eu mostrei, o fogo lá na Boate Kiss, né? Onde se espalhou, se lastrou, o pessoal morreu pelo quê? Pelos gases, mais pelos gases, onde os seguranças trancaram a porta lá. Então, as classes de incêndio. Os incêndios são classificados de acordo com os materiais com eles envolvidos, bem como a situação como se encontram. Essa classificação é feita para determinar o agente extintor adequado para o tipo de incêndio específico, igual você tem no curso de vigilante, né? Classe A, combustíveis sólidos; classe B, combustíveis líquidos; classe C, equipamentos energizados; e classe D, materiais pirofóricos, né? A classe A, incêndios envolvendo combustíveis sólidos comuns, como papel, madeira, pano, borracha, queimam em superfície e deixam resíduos, né? A classe B, incêndios envolvendo combustíveis líquidos inflamáveis, graxas, óleo, querosene e gás, queimam somente em superfície e não deixam resíduos. Classe C, incêndios envolvendo equipamentos elétricos, né? Eletrônicos, energizados, quadro de força, computador, TV e etc. Classe D, incêndios envolvendo materiais combustíveis pirofóricos, magnésio, silênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânios, sódio, zincônio. É caracterizado pela queima em altas temperaturas, acima de 1.200 graus, né, por reagir com agentes extintores comuns, principalmente os que contêm água. O classe K, incêndio em óleo e gorduras de cozinha, classificação para incêndios em cozinhas, reconhecida pela NFPA, né, criada em 1998. Então, existem os métodos de extinção de fogo também, né? Extinção por resfriamento, extinção por abafamento e retirada do material, né? Que quebra da reação em cadeia. Recebe o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, né, Coronel do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, a Gazeta. E é importante nós acentuarmos esse tipo de prevenção, porque é o que eu estava falando até na leitura dos jornais. Depois que acontece grandes tragédias, é que as pessoas acabam falando, poxa, agora a gente precisa tomar uma atitude para não acontecer mais esse tipo de coisa. Mas por que nós não tomamos antes esse tipo de atitude, não é? Agora, me fala em relação à lei. O que a lei fala sobre os extintores? Olha, a gente fica muito triste quando acontecem esses fatos, sim, porque sempre cria-se uma situação de motivação, e aí as pessoas vão reagir diante disso. O ideal é a prevenção. E aconteceu uma grande tragédia que é um acidente muito grave. Muito gravíssimo. Então, e a gente percebe por todos os fatos que aconteceram que se houvesse a prevenção não teria acontecido aquilo. Disso. Ou algumas atitudes que tivessem sido realizadas teria minimizado a gravidade que foi o fato. Nós estamos aqui com 3 extintores. Sim. O extintor é um equipamento de fundamental importância. As pessoas lidam com esse equipamento no dia a dia e não dão bola nenhuma. Você passa pelo extintor várias vezes no seu prédio, do lado do elevador, e não quer nem conversar com ele, não vai mesmo. No próprio carro, tem pessoas que não sabem onde localizar. Então nós temos aqui 3 equipamentos. O equipamento extintor de incêndio, ele foi criado para extinguir pequenos focos de incêndio. Ou seja, você identificou o tipo de incêndio que está acontecendo. Ah, está pegando fogo em madeira, papel. Está pegando fogo no quadro de eletricidade. Que tipo de extintor eu vou utilizar? Então a gente vai falar muito breve sobre isso. Os extintores mais conhecidos estão aqui na nossa frente.
Eles estão através de um suporte, como esse aqui do meio, ou eles estão a 1,60 m do chão até o seu topo, num determinado local pré-estabelecido e devidamente sinalizado e desobstruído. Ele não pode estar atrás de uma porta, de um armário, de uma samambaia, ele tem que ser totalmente visível. As pessoas, fácil o seu acesso e a sua visualização. Nós temos aqui do lado esquerdo o extintor de CO2. Ele é um extintor para alguns tipos específicos de incêndio, por exemplo, líquido inflamável e materiais energizados. Então, um quadro de força, um motor do elevador, uma pequena quantidade de líquido inflamável, é este equipamento. Ele tem a sua própria característica, o seu tamanho e esse equipamento que nós chamamos de difusor. Como eu já disse, todo o extintor está numa parede. Ele não está lá por acaso. As pessoas não podem mudar o extintor de um lugar para outro. Por uma questão de estética. Ele está previsto através de um projeto, de um profissional que identificou a necessidade daquele extintor estar ali. Por exemplo, você não pode ter uma distância maior do que 20 metros para alcançar um extintor. Eu estou aqui. O incêndio, por exemplo, está ali. Eu não posso estar a mais de 20 metros para alcançar esse extintor. Meu deslocamento e vir aqui. Você pega o extintor, todo extintor, ele tem as suas identificações, os seus procedimentos, como vai usar, para que serve. Sim. Então, essa é a característica do extintor de CO2. Para equipamentos energizados e líquidos inflamáveis. Todo extintor ele tem um lacre, ou seja, é a prova que ele não foi utilizado. O extintor, a sua recarga, serve anualmente, deve ser recarregado. Anualmente? Anualmente. E ele tem prazo de validade? Prazo de validade, tanto o cilindro de 5 anos, como a carga de 1 ano. Mesmo que você não utilizou o extintor, você deve recarregá-lo anualmente. Você utilizou o extintor, rompeu o lacre, usou 5 segundos, leve para recarregá-lo. Você não deve devolvê-lo à parede. Ele deve estar sempre 100% para a sua utilização. E os de carro também? É esse mesmo procedimento? Com certeza. Esse extintor que você está vendo, ele está num tripé. Ele poderia estar nesse tripé, a exemplo daquele, mas também na parede. Alto, já vi em muitos prédios. Então, de acordo com o layout da instalação, o bombeiro permite que seja colocado através de um tripé. Esse extintor é um extintor de pó químico seco. Perdão, eu vou voltar lá aqui. Tá bom. Quando nós falamos para aquele tipo de fogo, você usa um extintor específico, ele tem uma capacidade maior de extinção. Ou seja, esse extintor para materiais energizados e líquido inflamável, ele é o ideal. Por quê? Que é o primeiro aqui. Porque ele age por abafamento. O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Combustível, calor e oxigênio. Quando eu uso o CO2, eu elimino o oxigênio. Age por abafamento. Esse extintor aqui é de pó químico seco, é o mesmo do carro. Também ele age por abafamento naquela composição do fogo. Vou repetir. O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Ok? Esse extintor é um pó à base de bicarbonato de sódio, ele age por abafamento, ou seja, ele extingue o incêndio nessa composição. Ele tem essa característica, né? Ele é um pouco menor do que ele, então a pessoa, quando está, por exemplo, esse extintor é o ideal também para esse tipo de composição, esse tipo de incêndio, tanto material energizado, como também líquido inflamável, principalmente material energizado, porque ele não é tão condutor de corrente elétrica. Ou seja, a água jamais pode ser utilizada no material energizado. Então, pó químico seco ideal para líquido inflamável e material energizado. É esse tamanho, é essa característica, e vou repetir, todo extintor tem os procedimentos de utilização. Esse é um extintor de água, você vê que ele é cilíndrico, ele não tem o difusor como aquele, não tem. Né? A mangueira, ou seja, um jato de água. Você também pega esse extintor da parede, põe no chão, conduz para o local que você vai utilizar, permanece a uma distância de aproximadamente de 8 a 12 metros daquele tipo de incêndio que você já identificou.
Qual é o tipo de incêndio para esse extintor? Qual? Papel, madeira, tecido. Materiais que deixam resíduos. Ah, está pegando fogo num pacote, num armário. Esse armário, madeira e papel. Vou utilizar esse tipo de extintor. Ele vai ser mais eficiente do que os outros dois. Muitas pessoas não têm nas casas, não digo apartamentos que no prédio em si tem, mas dentro das casas, que não tem esse cuidado de ter a prevenção. A lei não permite. Em casas americanas, por exemplo, eles têm esse tipo de extintor. É isso que eu ia perguntar, o que a lei diz? Aí você falou que é obrigatório. As edificações, as construções, elas são classificadas de acordo com a ocupação e o risco. A casa de show, por exemplo, ela tem um tipo de risco, além de ser um ambiente coletivo. Uma gráfica, por exemplo, ela tem um risco maior, que trabalha com papel, com impressão. Uma metalúrgica é um risco menor. Então, quando eu disse para você que as construções, as edificações, quer sejam comerciais, multifamiliar, comercial, empresas, elas são classificadas de acordo com a ocupação, o tipo de ocupação, em virtude do risco que ele pode proporcionar. De acordo com essa classificação, você tem mais ou menos exigências, ok? A básica, e todas elas devem ter extintores. O extintor é o primeiro equipamento que deve ser utilizado num princípio de incêndio. Quando esse incêndio não é controlado, ele aumenta a proporção, já vai para o hidrante. E aí perde-se o controle da situação. Até ia perguntar para você sobre outros equipamentos para prevenir, não é? O incêndio, me conta. Olha, o bombeiro tem mais de quase 200 de equipamentos que a lei obriga de acordo com essa classificação que eu te dei. Então, vou dar um exemplo para você. Uma construção acima de 750 metros quadrados tem que ter extintores e hidrantes. Porta, corta-fogo, corrimão nas escadas, luz de emergência, alarme. Acima disso, tem sprinklers, são chuveiros automáticos, detectores de fumaça, compartimentações mais efetivas. Então, de acordo com a ocupação e a área, você rompe o lacre, nós vamos romper o lacre, ok? Vou levar o extintor para o local. Vou fazer só essa movimentação, vou levar, ponho no chão e faço a utilização, ok? Que quando você identifica um foco de incêndio e faz o início da extinção, outras pessoas percebem que os fatos estão acontecendo. Já deve ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros, já fala o que está acontecendo e haverá um contato já direto, que muitas soluções de 60% a 80% são solucionadas através dessa comunicação. Por telefone já, por telefone. A orientação toda. Tudo que você possa imaginar, inclusive salvamentos, atendimentos emergenciais, intervenções de primeiros socorros. Então, e aí já vai o socorro. Você já vai se antecipando, porque essa intervenção é de fundamental importância. Então, esses são os métodos de combate a incêndio. Com base nos métodos aplicados para nós vigilantes, podemos dizer que os métodos de combate a incêndio são extinção por resfriamento, extinção por abafamento, retirada do material, quebra de reação em cadeia. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que tenha servido para você de alguma forma, para orientar, ensinar, explicar a você, tá bom? Um abraço a todos aí, até a próxima, fiquem com Deus, se Deus quiser. Obrigado.